Damião, acho que, assim, quando vocês quiserem já, está tudo certo aí com a tela, né? Aí só tu dizer que sim, aí eu posso começar. Vamos iniciar. Só um instante, por gentileza. Já estou gravando já. Uhum. Muito bem, então vamos... muito boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a participação de todos vós que dispusestes de tempo e motivação, e senso de deferência e ação de ofício para estar aqui compondo. Eu me refiro diretamente aos eminentes professores, membros dessa comissão de arguição, professor eminente e ilustre professor Carlos Alberto Mendes da Mota, eminente e ilustre professor Danilo Teixeira Alves, eminente professor Van Sérgio da Silva Alves. São esses destacados pesquisadores e professores titulares da Universidade Federal do Pará quem compõe esta comissão de arguição. Gostaria de cumprimentar todos os internautas participantes que prestigiam esta sessão pública de apresentação de memorial. Também cumprimento o professor João Paulo, nosso colega de departamento, nosso colega e amigo aqui de departamento, e fazemos também um especial cumprimento ao apresentador deste memorial, o ilustre professor Leonardo Oliveira do Nascimento, que estará defendendo este memorial. Este memorial é requisito necessário e imprescindível para concorrer e pleitear a promoção funcional, a ascensão funcional à classe de professor titular da carreira de magistério da educação básica, técnica e tecnológica da rede federal, dos institutos federais, e aqui em particular o Instituto Federal do Pará. Também nós aqui do departamento de Física, do curso de licenciatura em Física do IFPA Campus de Santarém, nós cumprimentamos todas as pessoas aqui, o apresentador, os membros da comissão. Também cumprimentamos a CPPD, a Comissão Permanente de Pessoal Docente aqui do Instituto Federal do Pará, quem nos subsidiou com toda a documentação para alcançarmos esse momento. Cumprimentamos os demais colegas servidores técnicos, administrativos e docentes. Cumprimentamos Sua Excelência, nosso diretor-geral, professor Hélio, bem como cumprimentamos Sua Magnificência, nossa magnífica reitora, professora Ana Paula Palheta. Muito bem. Professor Carlos Alberto Mendes da Mota, é uma honra tê-lo aqui. Agradecemos pela disponibilidade. Professor Danilo Teixeira Alves, do mesmo modo agradecemos, professor. Professor Van Sérgio da Silva Alves, agradecemos pelo senso de deferência, pela disponibilidade de aceitar participar desta comissão, fazendo a arguição, então, e fazendo as devidas observações e considerações e questionamentos ao nosso apresentador, professor Leonardo Oliveira do Nascimento. Alguma observação, professor Danilo, professor Van, professor Carlos Alberto? Da minha parte, podemos iniciar, está tudo bem. Muito bem, eu agradeço a todos vós e transfiro a palavra ao professor Leonardo Oliveira do Nascimento. Obrigado, Damião, pela introdução, né, pela apresentação. E como o Damião falou, né, esse é um momento que a gente tem que fazer, né, essa defesa do memorial, que já foi previamente, né, repassada para a banca, né, e gostaria, nesse momento, antes de começar a apresentação, de agradecer, né, a participação de vocês. Essa banca ela foi composta, né, pela portaria 7960, né, do IFPA, de 28 de novembro, né, de 2025, e é presidida pelo professor Damião, né, que é nosso colega do Instituto Federal, e pelos professores da UFPA, o professor Carlos Mota, o professor Danilo e o professor Van Sérgio. Então, de antemão, já queria deixar os meus agradecimentos, né, a todos vocês, e agradecer também a todos que estão participando da defesa. A apresentação, eu tentei seguir basicamente a mesma sequência que está no memorial que foi apresentado para a banca, né, para a comissão de avaliação. E ela começa, né, com uma rápida introdução,
No segundo momento, fazer os principais relatos antes de eu ter entrado na universidade e, na sequência, falar, né, sobre a minha graduação, o meu mestrado e o meu doutorado. Mais para a parte final, falar um pouco mais sobre a parte de ensino, pesquisa e extensão que eu desenvolvi ao longo desses últimos anos. E depois, no momento final, falar sobre basicamente a pontuação que eu alcancei, né, de acordo com a minha alta avaliação, e as considerações finais que eu apresentei, né, no memorial. Então, como bem foi dito pelo professor Damião, esse memorial ele é um pré-requisito, né, obrigatório para a promoção à classe de professor titular. E o objetivo, basicamente, né, desse memorial é eu tentar descrever todas as atividades, né, relevantes na minha trajetória acadêmica, que tem, né, na verdade, um pouco mais de 15 anos. Né? Na verdade, assim, são 16, né, se for levar em consideração o tempo que eu trabalhei na SEDUC, né? Mas como assim, a gente está pensando no IFPA, é um pouco mais de 15 anos, né, que corresponde ao período de setembro de 2010 até setembro de 2025. Esse memorial, ele seguiu basicamente uma sequência cronológica, né, da minha vida acadêmica e profissional, com ênfase nas atividades que são previstas pela resolução, né, do Consup, a 161, né, de 2014, que é a que regulamenta todo esse processo, na verdade, que a gente está, né, uma das etapas realizando agora. Como eu falei, né, eu tentei, né, fazer da maneira assim mais cronológica possível e o mais objetiva para que ficasse, né, uma apresentação, né, mais simples de poder acompanhar. Então, a maneira que eu achei mais interessante foi organizando, né, ano a ano, né, e conforme for avançando, né, e falando de cada etapa. Então, nesse tópico 2, eu procurei assim colocar os principais pontos relacionados ao momento antes de entrar na universidade, né, antes de fazer a graduação em física. E o primeiro momento, né, a primeira fase, né, vamos dizer assim, da minha vida estudantil foi o ensino fundamental, né, que na verdade antes era chamado de ensino de primeiro grau. Então, no período de 1992 até 1995, né, que corresponde aos meus 7 até os meus 11 anos de idade, eu cursei a primeira série, né, a quarta série do primeiro grau, que hoje, na verdade, seria, né, o ensino fundamental. O colégio que eu estudei foi o Colégio Santa Emília. Esse colégio ele fica localizado na Dom Romualdo de Seixas, próximo a Senador Lemos. Fica no bairro do Marizal, próximo à Praça Brasil. Era uma escola particular, né, ainda é, na verdade, porque essa escola ainda existe. E lá foi onde eu comecei a minha trajetória, né, como estudante. Assim, como já faz muito tempo, né, mas eu lembro que era uma escola que eu gostava muito. Né, eu consegui, né, ter bons professores lá, eu consegui me desenvolver não só enquanto estudante, mas também enquanto, né, pessoa. E no segundo momento, no meu ensino, né, fundamental, antigo primeiro grau, ele foi, né, na Escola Salesiana do Trabalho, que corresponde ao período de 1996 até 1999, que seria o período dos meus 11 anos, né, até meus 15 anos de idade. Era uma escola, né, que naquele momento eu cursei a quinta, né, oitava série, e era uma escola que eu gostava bastante. Né? Era uma escola pública, na verdade, na época, era uma escola de regime de convênio, né, que era gerenciada tanto pelo Estado quanto pela rede salesiana. E essa escola, né, eu tenho um carinho muito grande porque foi uma escola que, além, né, de uma formação muito boa enquanto estudante, né, que acho que assim, o ensino era excelente, era uma escola religiosa. Então, era uma escola que procurava, além de formar estudantes, né, procurava também formar cidadãos. Então, isso para mim foi muito marcante, né, eu gostava bastante realmente de lá. E foi lá que foi o meu primeiro contato assim, com a matemática de uma maneira um pouco diferente, né? Então, eu comecei a gostar bastante dessa parte de matemática, né? Em especial, eu devo muito isso ao professor Buraci, que foi o meu professor durante todo esse período de quinta, né, oitava série. Ele era um professor excepcional, na verdade, assim como todos os professores que eu tive nessa escola. Né? A gente costuma geralmente julgar, né, que quando a escola é pública, né, não tem bons profissionais, mas essa escola realmente, naquele momento, assim, para mim foi assim, né, muito marcante. Quando eu saí, né, da escola salesiana, nos anos 2000 até 2002, eu estudei no Colégio Estadual Paz de Carvalho. Né? Foi lá onde eu iniciei e terminei o meu ensino médio, que corresponde basicamente aos meus 15 até os meus 18 anos de idade. Então, foi aqui, né, nesse colégio, que eu tive, na verdade, o primeiro contato com a disciplina física, né,
que foi a disciplina que eu, depois de alguns anos, né, me formei. E eu me lembro que o meu primeiro contato ele foi muito difícil, né, porque o professor do primeiro ano ele tinha uma dificuldade muito grande de ensinar o assunto e a gente não conseguia se adaptar muito com a metodologia dele de ensino. Então, isso, no primeiro momento, né, me gerou uma certa frustração, que era uma disciplina assim, que eu tinha muita dificuldade, que eu assim, não gostava tanto quanto eu gostava, por exemplo, de matemática. Só que essa é a minha visão, ela mudou um pouco, né, a partir do segundo ano, quando eu já tive professor, né, eu acho que é o professor Paulo Sérgio, se não me engano é o nome dele, que ele é um professor assim totalmente diferente, né? Ele tinha uma metodologia muito interessante para ensinar o conteúdo. Ele tinha uma proposta assim de ensino bem diferente do professor, né, que eu tive no primeiro ano. Então isso na verdade acabou me motivando, porque eu sempre tive muita aptidão para matemática, sempre gostei bastante. E a física, na verdade, ela tem muita matemática, né? Só que tem uma coisa a mais, né? Que é justamente essa interpretação da natureza, né? Tem toda essa discussão que eu achava muito interessante. E isso, na verdade, reforçou mais ainda no terceiro ano, que foi quando eu comecei a fazer cursinho, né? Que na época eu fazia o cursinho pré-vestibular do Universo. E lá também eu tive contato com outros professores que eram, assim, realmente excelentes, entendeu? E foi assim, né? Foi nesse momento, eu acho que começou, né? Despertou o meu interesse em estudar, né? Em saber um pouco mais de física. E provavelmente, né? Deve ter sido ali que nasceu essa vontade, né? De ser professor e, na sequência, né? Fazer o curso de física. Que ocorreu, né? Nesse final de 2002. Eu tinha prestado, eu acho que o exame de vestibular, não sei se foi no final de 2002 ou início de 2003, mas foi nesse momento que eu decidi, né? Fazer física, que corresponde justamente, né, ao meu período na universidade de 2003 até 2006, né, e foi a faixa etária dos meus 18 anos até os meus 22, que foi cursado na Universidade Federal do Pará. Eu me lembro que na época, né, quando a gente tinha que decidir, né, qual é o curso que a gente faria, não é como é agora, né, pela internet, né, a gente tinha que ir lá no ginásio, entregar, né, o formulário, e eu me lembro que até lá no momento de entregar eu estava com um pouco de dúvida se eu iria fazer realmente física ou administração, né? Graças a Deus eu escolhi fazer física, porque realmente é uma disciplina que eu gosto muito, né? Eu não consigo me imaginar fazendo alguma outra coisa que não seja dando aula. Então, ainda bem que eu consegui mudar, né, essa ideia, né, e realmente deu tudo certo depois. Em 2003, eu comecei, né, no curso de licenciatura em Física, na UFPA, e eu me lembro que quando eu entrei, eu senti uma dificuldade muito grande, né, porque eu não tinha a mínima noção de como é que seria realmente o curso, né. Aquela matemática que eu sempre tive muita facilidade no meu ensino, né, do primeiro grau, né, eu tive, né, pode chamar assim de ensino fundamental, e também no ensino médio, né, ela na verdade ela não chegava nem perto da matemática que eu vi, né, que eu tive que lidar no início do curso, né, nas disciplinas de cálculo 1, 2, 3 e 4. Então, realmente era uma matemática assim, pro que eu imaginava que eu conhecia, muito avançado. E isso, na verdade, só era mais intensificado ainda nas disciplinas de física básica, que eram naquela época a primeira metade do curso, né, disciplina de física básica 1, 2, 3 e 4. Então, isso no começo me gerou assim uma certa preocupação de assim, será que era isso mesmo que eu deveria ter escolhido? Porque realmente esse primeiro começo assim, essa primeira metade foi realmente muito difícil. Só que na verdade, né, depois de passar por esse momento assim um pouco conturbado, né, eu consegui me adaptar e consegui cada vez mais, né, me engajar no curso, estudar. E a segunda metade, que foi realmente onde tinham as disciplinas que eram realmente mais difíceis, né, que eram disciplinas de mecânica clássica, métodos, mecânica quântica, eletromagnetismo, e ter um aproveitamento bem melhor do que no já tinha mais contato com os professores, né, já tinha mais facilidade, já tinha um entendimento de quanto eu tinha que estudar realmente para poder me formar naquele curso, que não era fácil, né, não é fácil até hoje, é um curso realmente que quando é feito tudo direitinho é um curso bem difícil, né, para quem já se formou sabe da dificuldade, né, que eu estou falando. E eu me lembro um caso muito interessante, que eu acho que eu até comentei com o professor João, né, que foi durante uma das avaliações dele acho que foi métodos 2, né, a prova era tão complicada, tão complexa, que eu me lembro que a prova era umas 5 questões, e eu me lembro que a resolução dela, na minha letra, que era pequena, deu umas 15
20 páginas, entendeu? Então era nesse nível que era o nível da dificuldade, mas para quem gostava e para quem, né, faz as disciplinas sabe que era muito prazeroso, era muito interessante, né? Isso é uma recordação que eu tenho, que inclusive eu já comentei isso, né, esse fato com ele anteriormente. Um outro ponto que foi fundamental na minha permanência, né, no curso foi que em 2004 eu ingressei no programa de educação tutorial em física, né, que é o chamado PET Física da UFPA. E esse grupo, na verdade, era um grupo de bolsa, né, que na época era formado por um grupo de 12 alunos e um tutor, que naquele momento era o professor doutor, né, Sérgio Viseu Lima Pinheiro, que na verdade depois foi também o meu orientador, né, na graduação. Uma das coisas que eu achava muito interessante e que acabava forçando a gente a estudar bastante, né, muito além assim, da média, é que não era permitido reprovação. A gente não poderia reprovar em nenhuma disciplina. Se a gente reprovasse, no caso, a gente perderia a nossa bolsa. E para quem estudava, né, e tinha muita vontade, sabia que aquela bolsa ajudava bastante. Uma outra coisa também interessante é que, fora, né, essa questão de bolsa, o PET também desenvolvia outras atividades, né, que eram voltadas para o tripé da educação, né, que é pesquisa, ensino e extensão. Um dos principais projetos que foi desenvolvido, que é até hoje pelo PET, né, é o projeto Universidade Aberta. Eu tive a oportunidade de participar desse projeto no período de 2004 até 2006. Então, do momento que eu entrei até o momento que eu me formei, eu atuei nesse projeto, que era um projeto de extensão, que era na verdade, um cursinho pré-vestibular para a comunidade, né, próxima da universidade. O pessoal geralmente era o pessoal que morava ali pelo Guamá, né, pela Terra Firme. E nesse projeto eu tive a oportunidade de atuar tanto como professor quanto coordenador. O coordenador, na verdade, era um aluno que era designado pelo tutor, né, pelo professor Sérgio, que ficava responsável em gerenciar as atividades do projeto, né? Se algum professor faltasse da disciplina de física, de matemática ou de alguma outra, né? Então, geralmente era eu que coordenava e via, né, de que maneira a gente poderia, né, substituir esse professor, fazia, né, a manutenção, né, do material didático que era disponibilizado pelas turmas. Então, eu atuava, né, nesse projeto, nessas duas frentes, tanto lecionando, né, quanto na coordenação dele. E a minha graduação, né, após esse período todo, né, ela acabou, né, eu defendi, né, no dia 30 de abril de 2007, cujo título do TCC era As Bases Matemáticas e Conceituais da Teoria de Espalhamento Quântico. Né? Como eu havia mencionado anteriormente, né, sobre a supervisão do professor, né, Sérgio Viseu, que foi o meu orientador, né, durante todo esse período da minha graduação. No ano de 2007 mesmo, né, eu já tinha prestado o exame de seleção, né, para ingressar no mestrado do programa de pós-graduação em Física da UFPA, né, que é conhecido como o PPGF. E o meu mestrado se iniciou exatamente no mesmo ano que eu defendi meu TCC, né, indo, né, do período de 2007, né, até 2008, que corresponde, né, aos meus 22 até os meus 24 anos de idade. Quando a gente entra no mestrado, um dos critérios que precisa ter é ter um orientador, né? E junto com o orientador, né, a gente escolhe a nossa área, né, de concentração, né, que é assim que está no meu diploma. E o meu orientador, durante esse período, tanto de mestrado quanto de doutorado, foi o professor Van Sérgio, né? E a área que a gente, né, escolheu, né, que era para trabalhar, era justamente a área que ele também trabalhava, a área de teoria quântica de campos. Durante o período do mestrado, eu cursei, né, algumas disciplinas, né, e as principais disciplinas que eu cursei foram eletrodinâmica, mecânica quântica, mecânica estatística, né, e teoria quântica de campos. Essas 4 matérias eram basicamente as matérias que eram base, né, as 3 primeiras para todo mundo. Teoria quântica de campos era para quem, né, iria trabalhar nessa área, e tinha, né, junto com teoria quântica de campo, os tópicos especiais, que eram de 1 até 4, que também eram, né, voltados para essa área. Eu me lembro que esses tópicos, né, quem ministrou para mim, né, foi o professor Van Sérgio, justamente para me direcionar para o meu trabalho, né, que a gente iria finalizar, né, após o mestrado. Durante o período do mestrado, também é importante destacar que eu tive a oportunidade de participar e de apresentar trabalho, né, em diversos eventos que ocorreram nesse período, né, em especial nas semanas de pós-graduação, né, que eram organizadas pelo PPGF.
dois eventos assim que foram importantes, que foram os primeiros assim grandes eventos que eu tive a oportunidade de participar, foi o Encontro Nacional, né, de Física de Partículas e Campos, que ocorreu nesse ano, né, de 2008, em São Lourenço, e o Simpósio Amazônica, né, sobre Física, que aconteceu, né, na UFPA, que foi organizado, né, pelo PPGF, no caso foi um evento, né, internacional. O período do mestrado foi também marcado por uma forte, né, presença de dois professores, né, que desde já eu gostaria de agradecer novamente, né, que é o professor João Sérgio e o professor Francisco. Durante esse período, né, de orientação, eu tive assim, um apoio imenso, né, do professor Francisco, que foi colega de pós-graduação do professor João Sérgio durante o período que ele estudou na USP. O professor Francisco, né, infelizmente faleceu alguns anos atrás, e ele era professor da Universidade de La Frontera, né, em Temuco, no Chile. Então, é uma pessoa que, assim, realmente eu tenho um carinho muito grande, né? Já às vezes que eu já tive a oportunidade de encontrá-lo presencialmente, já agradeci bastante por todo o apoio que ele, assim, né, assim, nos ajudou, né, durante todo esse período de mestrado e também no período de doutorado. Esse período foi o período que certamente eu acho que eu mais estudei na minha vida, né? Então, nesse sentido, marca, eu acho que o nascimento, talvez, do pesquisador, né, que eu acabei me tornando, né, depois. Isso tudo porque eu tive a oportunidade de ter dois professores que me auxiliaram, né, o tempo inteiro. Eu me lembro que, durante esse período, né, eu não me lembro se tinha uma sala para alunos, né, durante, né, esse momento que eu estive no mestrado. Mas eu sempre ficava, na verdade, né, dividindo a sala com o professor Van Sérgio, né? Tinha uma mesa que ficava lá, que geralmente era eu que ocupava, e ele ficava na mesa dele. Então, geralmente a gente estava o tempo inteiro conversando, né, discutindo, né? Quando eu estava com alguma tarefa, eu fazia, mostrava para ele, a gente já ia vendo o que dava para fazer, o que estava errado. Então, eu tive basicamente, né, duas pessoas que me orientaram, né, de maneira quase que exclusiva, né? E essas reuniões, como eu falei, eram constantes, né, e elas ocorriam tanto de maneira presencial, né, geralmente mais com o professor Van Sérgio, mas ocorriam de maneira online, né, que era o momento que a gente geralmente se encontrava com o professor Francisco. O meu mestrado, né, ele foi finalizado, né, no ano de 2009, no dia 27 de março, e o título da minha dissertação foi As funções do grupo de renormalização no modelo quarto-interação quártica fermiônica. Esse momento, né, depois dessa defesa, foi muito importante, porque eu me senti muito aliviado, porque a responsabilidade era muito grande, né, o trabalho que a gente desenvolveu, ele foi avaliado pelo professor Marcelo Gomes, né, que foi o orientador de pós-graduação do professor João Sérgio. Inclusive, eu me lembro que a defesa era para ter sido em janeiro, né? Só que a gente acabou esperando mais um pouquinho, que a gente queria muito que ele participasse. E, na verdade, foi muito importante a participação dele, né? Porque, além de ser uma pessoa que é professor que é reconhecido tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né? Foi um momento assim que a gente pôde ver que realmente aquele trabalho que a gente tinha desenvolvido, ele estava no caminho certo. E isso, para mim, né, foi uma felicidade muito grande. E eu tenho muita gratidão, né, por todo esse momento que eu vivi durante o meu mestrado e por todas as pessoas que me ajudaram até chegar, né, naquele momento. E logo nesse mesmo ano, né, alguns meses depois, a gente conseguiu publicar, né, o meu primeiro artigo na Physical Review D, que foi justamente o fruto de todo esse trabalho que foi desenvolvido durante o período, né, do meu mestrado. No ano de 2009, né, eu me lembro que na época o programa de doutorado ele ainda não tinha sido aprovado, né, não estava aberto. Então, basicamente, eu tive que aguardar o ano de 2009 inteiro, né, até poder ter a oportunidade de entrar em 2010, que foi quando marcou o meu início na primeira turma de doutorado do PPGF. E eu fiquei, né, no doutorado durante o período de 2010 até 2014, que corresponde à minha faixa etária de 25 até os 29 anos. Novamente, eu fui orientado pelo professor Van Sérgio, né, e a nossa área de trabalho continuou sendo a área de teoria quântica de campos. Uma coisa que é importante de destacar, que eu já falei, né, que a gente, eu fiz parte da primeira turma juntamente com o professor João Paulo, o professor Charles e o professor Marcelo, que hoje, né, são colegas, né, de trabalho do IFPA. E um outro ponto interessante, né, é que durante esse período foi justamente o ano que eu entrei no IFPA. Eu já trabalhava, na verdade, na SEDUC, né,
Então, né, no doutorado inteirinho, eu tive que ficar o tempo inteiro trabalhando, né, e estudando. E isso, na verdade, foi muito complicado. Mas eu me lembro que, na época, né, o professor Van Sérgio me apoiou, né, falou, não, faça o concurso do IFPA, que vai ser importante para você, e acabou, né, graças a Deus, dando tudo certo. Eu consegui, né, conciliar tanto o meu trabalho quanto o meu estudo. As principais disciplinas que eu estudei durante esse período foi Mecânica Quântica 2, que na verdade foi um complemento do que eu já tinha visto no meu mestrado, e outros tópicos especiais, que também estavam relacionados com a minha área de concentração, né? Então, aqui eu coloquei alguns exemplos de tópicos que a gente estudou durante esse período, também, né, sobre a supervisão e orientação do professor Van Sérgio. Assim como o meu mestrado, eu participei também de eventos e apresentei trabalhos na semana que eram organizadas pela pós-graduação, e tive também a oportunidade de participar de outros 4 eventos assim maiores, né, que foram 2 eventos organizados pelo PPGF, né, que é o Simpósio Amazônico de Teoria Quântica e Aplicações em 2010, e o simpósio, né, o segundo simpósio amazônico de Física em 2011. Os eventos nacionais que eu participei, né, durante esse período foi o encontro de física, né, que ocorreu em 2011, que foi um encontro de todas as áreas, e o encontro, né, nacional de física de partículas e campos, que ocorreu em 2012. Uma coisa que eu gostaria de destacar, né, nesse ponto é a importância de a gente participar desses eventos, porque durante a participação, fora a questão de apresentar, né, de assistir às palestras, a gente tinha a oportunidade de conversar com professores, né, que eram da área. Então, era muito interessante essa troca de informação, a gente poder conversar, tirar dúvidas, né, pegar ideias de trabalho, né, ver o que as pessoas estavam fazendo. Então, todos esses eventos, não só esses, né, que eu citei aqui agora nesse slide, mas todos os outros da pós-graduação, do PPGF, né, todos esses eventos eles foram muito importantes, né, para a minha formação, porque me mostrou que o que eu fazia, né, aqui em Belém do Pará era uma coisa assim do mesmo nível que as pessoas de fora do país e de fora, né, daqui do nosso estado elas faziam, em São Paulo, no Rio de Janeiro e outros grandes centros de pesquisa. E esse momento, né, esse ano de 2012, ele marcou basicamente o meio, né, a primeira metade do meu doutorado, que na verdade, né, foi marcada pela minha defesa de tese de qualificação, cujo título foi um estudo geral sobre a renormalizabilidade de modelos com interações fermiônicas. E nessa oportunidade, né, o professor Van Sérgio era o presidente da banca, né, e os outros 2 professores que foram convidados para participar foi o professor Adilson, né, colega do professor Marcelo Gomes, né, do Instituto de Física da USP, e o professor Danilo, né, colega do professor Van Sérgio da UFPA. A outra metade, né, do curso, ela já foi um pouco mais difícil, né, porque conforme a gente ia avançando, né, no estudo das atividades, do projeto que a gente tinha, né, feito para o doutorado, cada vez mais, né, eu estava mais envolvido com o IFPA, né, cada vez mais a demanda era maior, mais disciplina, mais compromissos, reuniões, e isso foi extremamente difícil de conciliar, e foi um momento assim de uma certa dificuldade, né, que as coisas às vezes não aconteciam, ficavam engatadas, mas que no final, né, graças a Deus acabou dando tudo certo. E em 2013 e 2014 nós conseguimos publicar outros 2 artigos que serviram, né, na verdade, como justificativa, né, do nosso trabalho, que nós estávamos basicamente no caminho certo. O primeiro trabalho foi publicado na Physical Review D, em colaboração com o grupo de pesquisa do professor Marcelo Gomes, da USP, e o segundo trabalho foi publicado, né, na Physicals Letter A. E todos os 2 trabalhos foram, né, frutos do que a gente já vinha estudando desde o mestrado, que na verdade nós só consolidamos no doutorado. E, né, depois de ter conseguido, né, essas publicações, né, e ter feito todas as correções que deveriam ser feitas, a gente conseguiu, né, finalmente fazer a defesa, que foi realizada no dia 9 de setembro de 2014. E o título da minha tese foi Modelos Isotrópicos e Anisotrópicos com Ferro, né, sobre a orientação, né, do professor Van Sérgio. E os membros que participaram, né, da UFPA foram o professor Danilo e o professor Giovanni,
E os membros externos que nós, né, convidamos foi o professor Elael, do CBPF, né, do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, e o professor Manuel Messias, né, da Universidade Federal do Maranhão. E esse foi um ponto importante, né, acho que na minha vida. Eu acho que eu não me lembro direito, mas acho que talvez eu tenha sido a primeira pessoa a ter um curso superior na minha família toda. Certamente eu fui o primeiro a ter um mestrado e, consequentemente, o primeiro, né, a ter um doutorado. Então, esse momento, né, após a conclusão dessa etapa, ele acabou marcando o meu fim, né, o meu fim do meu ciclo na pós-graduação e, na verdade, um início de uma nova etapa na minha carreira acadêmica, né, porque foi a primeira vez, né, durante esses quase 4, 5 anos de doutorado que realmente eu poderia, né, começar a só trabalhar, né, a só ministrar aula e desenvolver as atividades do IFPA. Não tinha mais naquele momento o vínculo de continuar estudando nesse sentido de defender um doutorado, um mestrado. E aqui foi uma foto, né, um registro desse dia. Aqui à esquerda, né, de camisa preta e azul, o professor Manuel, de camisa vermelha, o professor Elael. Aqui, né, eu já estava até sorrindo, né, depois do momento da defesa, que na verdade acabou sendo bem tranquilo. O professor Van Sérgio, o professor Danilo e o professor Giovanni. Né? Continuando, né, como eu havia falado, após a defesa, né, em 2014 do meu doutorado, né, eu tive a oportunidade de realmente começar a me dedicar exclusivamente, né, ao IFPA. E o meu período até então, né, no IFPA corresponde ao período de setembro de 2010, né, até 2025, que eu marquei aqui, e corresponde a esses 15 anos, né, mas na verdade, como nós já estamos em 2026, né, tem um pouco mais de 15. E durante esse período, né, no IFPA, né, as principais atividades de ensino que a gente desenvolve basicamente é lecionar e outras atividades. Então, as principais disciplinas que eu tive a oportunidade de ministrar durante esse período foram as disciplinas de Física 1, 2, 3 e 4, tanto para o nível médio quanto para o ensino superior, né, na graduação e na engenharia, e as outras disciplinas que estão listadas aqui embaixo, né, com destaque a física conceitual, mecânica clássica, moderna, quântica, métodos, né, e recentemente, né, eu comecei a ministrar disciplinas mais voltadas para a área de ensino, que são a prática de ensino 3 e a prática de ensino 4 para a graduação em física. Outras atividades que também estão listadas no memorial, que eu gostaria de destacar, é que durante esse período eu já tive a oportunidade de orientar 9 trabalhos de conclusão de curso, né, cujos temas desses trabalhos geralmente eram voltados para a área de mecânica quântica e, mais recentemente, na área de teoria quântica de campos, que foi a área que eu me formei. Já tive também a oportunidade de participar de 14 bancas de trabalho de conclusão de curso nas mais diversas áreas da física, inclusive, né, em vários trabalhos, né, na área de ensino. Atualmente, eu estou, né, orientando outros 2 trabalhos que têm previsão de defesa para 2026 e para 2027, que são também trabalhos, né, dentro dessa área próxima da área que eu me formei. Né? Um vai ser na área de relatividade e o outro vai ser na área de teoria quântica de campos B. Participei, né, desde o primeiro momento que eu entrei, né, no ano de 2010 até hoje, no NDE, do curso de licenciatura em Física, e durante esse período já tive a oportunidade de participar da elaboração dos PPCs. Né? Atualmente, nós estamos trabalhando na reformulação do PPC para a turma que irá ingressar no ano, né, de 2026. Com relação às atividades de pesquisa e de extensão, eu comecei a desenvolver essas atividades, na verdade, não quando eu entrei no IFPA. Eu já desenvolvi essa atividade desde a minha graduação. Como eu tinha mencionado anteriormente, como eu fiz parte do PET Física, né, um dos critérios do PET Física é trabalhar justamente nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Então, desde aquele momento, eu já participava de grupo de pesquisa, né, já estava, né, tendo orientação científica pelo professor Sérgio Viseu. Tive a oportunidade também de participar de 2 projetos de extensão. No primeiro momento, eu citei o Universidade Aberta, que era o projeto, né, que era o ensino pré-vestibular para a comunidade carente, próximo ao UFPA. Mas a gente teve a oportunidade também de participar do projeto PET Itinerante, que consistia basicamente de um projeto
que servia para divulgar o trabalho que o PET realizava na UFPA e em outras instituições de ensino. No ano de 2005, a gente fez o projeto PET Itinerante, o Ano Mundial da Física, que foi realizado na Universidade Estadual do Pará. E foi um evento muito interessante, porque teve uma participação muito massiva de todos os estudantes da UEPA e também estudantes, né, de outras instituições. Durante o meu mestrado e o meu doutorado, como eu já citei anteriormente, eu já tive a oportunidade de ter o contato com a pesquisa. Então, participava do grupo de pesquisa do professor Ivan Sérgio, já tinha orientação, né, também, né, por parte dele. E durante todo esse meu período de pós-graduação, que são basicamente 6 anos, nós conseguimos publicar, né, artigos para alisar, né, nas melhores revistas de física, né, que existem. E, além disso, né, eu tive a oportunidade de apresentar diversos trabalhos também em eventos locais, regionais, nacionais e também em eventos internacionais. Quando eu entrei, né, no IFPA, né, como eu tinha falado, eu já tinha contato com essas duas atividades. E o que acabou acontecendo que, para mim, foi uma coisa meio que natural. Então, durante esse tempo no IFPA, eu já tive a oportunidade de coordenar 8 projetos de pesquisa. Né? Atualmente, eu estou orientando outro projeto, coordenando, né? E já tive também a oportunidade de colaborar com outros projetos de pesquisa de outros colegas. Durante esse período, né, eu consegui realizar a publicação de alguns artigos, né, na revista do IFPA e outros por fora também, capítulo de livro, relatórios de pesquisa. Atualmente, eu estou participando do Comitê Científico do IFPA, já tive a oportunidade de escrever também um editorial para a revista Engrenagem, e já tive também, né, a oportunidade de avaliar diversos trabalhos que já ocorreram nos eventos que o IFPA promove. As atividades de extensão, né, que acho que a principal que eu já participei, né, durante um bom período, foi os projetos, né, 2 projetos de extensão. O projeto Laboratório de Aplicações do IFPA, que é o LABAP, e o Centro de Astronomia do IFPA, que é o CENASTRO. Os projetos, né, na época, eram coordenados pelo professor Charles e pelo professor João Paulo. E, como eu falei, né, eu fiquei durante esse período de quase 8 anos, né, atuando como um colaborador. Né, geralmente, quando tinha algum evento, alguma atividade, o João e o Charles sempre me convidavam para participar, para fazer algum tipo de atividade com os alunos que eles orientavam. Infelizmente, né, eu não consegui, no memorial, comprovar a minha atuação, né, durante esses 8 anos, porque eu acho que, por uma falta de organização, eu só consegui encontrar e só tive acesso ao período de 2021, se eu não me engano. Mas o projeto mais recente que eu tive a oportunidade de participar foi o projeto Pré-Enseja, né, de ciências na área de física, que era um projeto que era basicamente um cursinho, né, que nós ministrávamos aulas das disciplinas que eram necessárias os servidores, né, que ainda não tinham ensino médio, ensino fundamental, tanto do IFPA quanto da UFA, eles poderiam estar fazendo o ensejo e estar adquirindo, né, a sua, né, graduação, tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. E então, né, após essa breve explicação, né, resumida do que eu coloquei no memorial, né, esse ponto 8, na verdade, ele acaba não sendo um destaque detalhado da minha produtividade, porque esse destaque, né, detalhado, na verdade, ele está no memorial que foi apresentado para a comissão de avaliação. Todo, né, esse processo de pontuação ele está, né, de acordo com o anexo 4 da resolução do Consulp, né, de 2014, e de acordo, né, com esse anexo, com base no que eu, né, fui pesquisando das minhas documentações, eu consegui atingir, né, a pontuação de 681 pontos, que é o que está descrito no memorial, né, em mais detalhes que foi apresentado para a banca. Na parte final, eu gostaria, né, primeiramente, acima de tudo, agradecer a Deus, né, por essa vida, né, por essa oportunidade de estar realizando esses sonhos, né, esses momentos que eu estou vivendo hoje. Né. Gostaria de agradecer a minha família, a minha mãe, por ter sempre me incentivado a estudar, por sempre ter me mostrado a importância, né, que o estudo poderia ter na minha vida. Né. Minha mãe também é professora, só que ela é professora da educação infantil, então ela me incentivava, me cobrava muito quando eu era pequeno para estudar.
Agradecer também ao meu irmão, né, que juntamente comigo, né, ele também é professor de física, é colega da Universidade Federal, do professor Sérgio, né, e do professor Danilo. Gostaria de agradecer a minha esposa, né, que fez parte dessa jornada, né, basicamente boa parte desse momento, né, aos meus filhos por também estarem sempre me apoiando, são as pessoas certamente mais importantes da minha vida. Aos meus colegas, né, desde o primeiro momento que eu comecei a estudar lá em 1992 no Colégio Santa Emília, os meus colegas de ensino fundamental, ensino médio, meus colegas de graduação, de mestrado, né, e doutorado, inclusive hoje, né, são meus amigos, o João, né, o Charles. Gostaria certamente, né, imensamente de agradecer a todos os meus professores que eu tive, né, em toda a minha vida estudantil, né, porque realmente sem eles eu não teria conseguido chegar, né, nesse momento que eu estou vivendo hoje, né, não conseguiria, em hipótese alguma, me tornar hoje, né, professor titular. E após essa retrospectiva, né, que basicamente é esse memorial, eu cheguei em algumas conclusões, né, e acho que a primeira conclusão para nós que somos professores, né, é que de fato a educação ela pode transformar vidas. Né? Transformou a minha vida, certamente, né, me proporcionou tudo de bom, né, que eu tenho hoje, me proporcionou, além desse crescimento profissional, me proporcionou também um crescimento pessoal muito grande. Devo muito isso a esse momento que eu basicamente estudei a minha vida inteira, então desde os 7 anos até os 29, eu fiquei constantemente, né, estudando, ainda estudo até hoje, né, para preparar a aula, desenvolver atividades, é uma coisa que um professor na prática, realmente ele nunca para de estudar, né? O tempo inteiro a gente tem que estar reformulando as nossas metodologias, né? Procurando novas estratégias. E a outra conclusão, né, que eu cheguei é que a gente ainda tem sempre muito, né, o que melhorar. E apesar de sempre ter estudado bastante, estudar até hoje, a gente sabe que o ensino ele vive, né, em constante mudança. A cada ano que a gente começa e inicia, né, novos desafios surgem, porque a cada ano, né, a gente tem novas turmas, novos alunos, e com isso vem novos desafios. Então, é sempre importante a gente sempre estar se readaptando, né, se reorganizando as ideias na nossa cabeça para a gente poder sempre, a cada ano, né, começar com uma motivação, né, de querer ajudar, né, de ensinar e, assim, proporcionar, né, essa oportunidade para os nossos alunos. Durante esse período de 2010, né, até hoje, eu sempre assim, tive muitas disciplinas para ministrar. Fazendo um levantamento breve aí, né, basicamente 70% da minha carga horária de trabalho ela sempre esteve relacionada com a área de ensino. E quando eu falo na área de ensino, eu me refiro, né, a estar em sala de aula, ministrando as disciplinas, né, preparação de aula, lançamento de frequência, elaboração de material, correção de prova, enfim, todas as atividades que a gente coloca, né, quando a gente finaliza, né, o nosso RAD lá, são atividades de ensino. Mas mesmo com todo esse volume, né, excessivo de carga horária de ensino, eu sempre consegui, ao longo desses anos, desenvolver outras atividades, né, coordenação e participação em projetos, tanto de pesquisa quanto de extensão, atividades voltadas para a iniciação científica, né, dos estudantes, participação em grupos de pesquisa, orientação de alunos, publicação de artigo e, na verdade, diversas outras atividades que estão relacionadas não só com o ensino, né? E, para finalizar, conforme eu tinha mencionado anteriormente, de acordo com a minha autoavaliação, né, seguindo a resolução, né, do Consulp, eu atingi a pontuação de 681 pontos. A resolução, né, ela prevê uma pontuação mínima de 450, então, de acordo com a minha autoavaliação, né, eu conseguiria a pontuação necessária para a promoção à classe de professor titular, né, na carreira BTT do IFPA. Gostaria também de dizer que eu tomei muito cuidado na hora da elaboração desse documento, procurei tentar deixar da maneira mais clara e organizada possível para facilitar tanto a minha conferência quanto a conferência da banca na hora de realmente ver se cada documento corresponde àquela atividade, àquela pontuação. E se ocorreu algum equívoco pela minha parte, né, eu queria dizer de antemão que não foi de má fé, com o meu intuito de querer aumentar essa pontuação.
E, né, finalizando, gostaria novamente de agradecer a todos, né, agradecer, né, novamente a comissão de avaliação, ao professor Damião, ao professor Carlos, ao professor Danilo e ao professor Van Sérgio, né, por aceitarem participar, né, desse momento. E aí eu passo a palavra novamente ao professor Damião. Muito bem, muito obrigado. Agradecemos a apresentação realizada pelo professor Leonardo Oliveira do Nascimento. E eu gostaria, aqui em poucos segundos, de dizer o seguinte, que eu tenho uma relação extremamente cordial, né, de trabalho e de amizade com todos os membros do Departamento de Física aqui do Instituto Federal do Pará, campus de Belém, e posso modestamente afirmar e reafirmar sobre o senso de probidade, a ilibilidade de conduta do professor Leonardo Oliveira do Nascimento como servidor público, como cidadão. Ele cumpre total e plenamente suas atribuições e contribui expressivamente com a formação técnico-científica e também cidadã de todos os estudantes, todos os discentes que estudam aqui no nosso instituto. Desde o discente que ingressa como adolescente a partir dos 14 anos para o curso de ensino médio técnico até o estudante de graduação. Então, de fato, eu trabalhei muitos anos no IFPA Campo de Santarém e de lá, a partir do Campo de Santarém, eu tomei conhecimento sobre o excelentíssimo trabalho realizado pelos meus colegas e, em particular, aqui pelo professor Leonardo. Ele foi muito bem formado na Universidade Federal do Pará, inclusive sob supervisão de qualificadíssimos cientistas, aqui estão, inclusive, alguns deles, e o professor, de fato, eu posso testemunhar os nossos colegas de departamento e demais servidores aqui nessa instituição, os estudantes, nós testemunhamos sobre o excelentíssimo, diligente e cuidadoso e qualificado trabalho do professor Leonardo como servidor público federal desta instituição. Eu gostaria também de, mais uma vez, cumprimentar aqui os eminentes membros desta comissão de arguição, a começar pelo ilustre professor, pesquisador e cientista da Faculdade de Engenharia Mecânica da Universidade Federal do Pará, uma autoridade nacional e internacional sobre diversos temas associados à engenharia de materiais, soldagem de metais, processamento e caracterização de materiais, metalurgia de transformação de materiais, entre outras áreas que são desenvolvidas pelo ilustríssimo professor Carlos Alberto Mendes da Mota, a quem todos nós aqui expressamos os agradecimentos, professor. É uma honra ter Vossa Excelência aqui para participar desse momento de avaliação. Também professor Danilo Teixeira Alves, quem supervisionou várias pessoas, inclusive o professor João, que é também nosso colega e amigo aqui do departamento, professor Danilo. Tive a oportunidade, o privilégio de ser aluno e amigo do professor Danilo. O professor Danilo também, junto com o professor Van Sérgio, é um cientista, um pesquisador e um professor que se destaca nacional e internacionalmente, tratando sobre teoria quântica de campos e efeitos quânticos associados ao vácuo, né? Como que o vácuo quântico se comporta com condições de contorno e tudo mais. O professor Danilo Teixeira Alves trabalha com essa temática e supervisiona várias pessoas. O professor Van Sérgio da Silva Alves também, um eminente professor da Universidade Federal do Pará. Também tive a oportunidade de ser seu aluno, estabelecer relação de amizade e cordialidade. O professor Van Sérgio supervisionou diversas pessoas, diversos colegas e amigos. O professor Van Sérgio trabalha especialmente com teoria quântica de campos
e também desenvolve importantíssimos trabalhos na interface entre teoria quântica de campos e física da matéria condensada. Então, nós temos aí 3 destacados pesquisadores e ilustres professores compondo esta comissão de arguição. A honra nós todos aqui do IFPA sentimos-nos honradíssimos em receber a qualificada contribuição dos ilustres, dos eminentes professores aqui citados. Então, eu agradeço ao professor Leonardo Oliveira do Nascimento e transfiro a palavra agora aos membros da comissão, especialmente ao nobre professor Carlos Alberto Mendes da Mota, e para que ele possa, então, fazer suas considerações e sua arguição com relação a essa apresentação de memorial. Professor Carlos. Olá. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu agradeço ao convite feito para participar desta banca de promoção do professor Leonardo. Cumprimento o professor Leonardo, cumprimento os colegas membros dessa banca examinadora, avaliadora, e os demais professores que se envolveram na logística para que esse momento pudesse acontecer. Eu li todo o trabalho, né, o memorial encaminhado pelo professor Leonardo, e este memorial ele foi apresentado agora, foi bem apresentado por sinal, e eu gostaria de destacar 2 pontos, né? O professor Leonardo ele fez uma descrição, uma apresentação da sua base educativa, né, de educação, do ensino fundamental e ensino médio, dos ensinos fundamental e médio, né, onde ele descreve, ele aponta os vários momentos que ele passou e percebe-se tanto na escrita do seu memorial, na redação do seu memorial, quanto na sua apresentação, um grande entusiasmo pela física, pela qualidade do aprendizado, e mencionando em cada momento as instituições que ele frequentou, ele estudou desde criança, e principalmente fazendo alusão aos professores. Então, a partir desse momento, a gente já consegue perceber o comprometimento e compromisso do então Leonardo com a sua educação, com o seu aprendizado, o seu envolvimento com tudo isso. Depois, o Leonardo também chega à universidade para fazer o seu curso de Física na Universidade Federal do Pará, faz o curso de Física, onde também ele passa a descrever, a comentar sobre detalhes do curso, as suas dificuldades e principalmente seu aprendizado, seu envolvimento, né, com o PET, o seu envolvimento com a pesquisa, com a extensão e também com o ensino. Haja vista que ele menciona que fez parte de um grupo que ministrou aula com relação a questões de vestibulares, a questão do Enem, a comunidade no entorno da universidade, fazendo parte de um grande projeto, ele, então, aluno de Física. Então, se percebe também, já nesse momento, o envolvimento, a dedicação e a determinação do professor, do então aluno de graduação, Leonardo, com as suas atividades acadêmicas. Em seguida, ele entra para o curso de mestrado, começa a desenvolver o seu mestrado. E nesse ínterim, em 2010, se não me engano, ele passaria no mestrado, no concurso para professor do Instituto Federal.
E, a partir desse momento, ele, além dessas atividades acadêmicas com o seu mestrado na UFPA, mestrado em Física, ele também começa a desenvolver atividades profissionais no Instituto Federal, dando aulas, certamente em horários diferenciados, né? Talvez de manhã, tarde e noite. Eu conheço muito bem a dinâmica do Instituto, porque eu fui professor aí durante muito tempo também, saí para ficar só no UFPA. E tenho grandes amigos aí no curso de mecânica, no próprio curso de física, né? O professor Bosco, o professor Charles, o meu grande querido amigo, o professor Benedito Tadeu Moraes, que poderoso levou, né? Meu grande amigo. E o professor Tadeu teve grande realização nesse curso, uma inteligência ímpar. Então, eu conheço o professor Antônio também, a turma da mecânica, o professor Hélio Antônio Lameira, o doutor em engenharia mecânica, atual diretor do Instituto, foi meu aluno aqui na graduação e também no mestrado. Eu fui orientador dele no doutorado dele, que ele fez na Universidade Federal de Uberlândia, né? Então, conheço bem o Instituto. Então, você descreveu muito bem toda essa parte e depois você entra no doutorado e você consegue levar o doutorado simultaneamente com as atividades de ensino no Instituto. Isso não é muito fácil, é muito difícil, muito complicado, porque tanto o mestrado quanto o doutorado exige muito tempo de dedicação, horas de estudo, envolvimento nas diversas disciplinas, com realização de experimentos, redação de dissertação, participação em congressos, né, participação na elaboração de artigos para revistas, né, nacionais, internacionais. Então, tudo isso você fez. E nesse período todo que você adentrou para o Instituto, onde que realmente, a partir de 2010, começa a contabilizar as suas ações para o memorial, para avaliação, para digamos assim, a métrica do memorial, né? Porque o memorial é tudo que você apresentou, mas a métrica do memorial, ao memorial, ela passa a ser contabilizada a partir do momento que você entra na instituição e começa a desenvolver as suas atividades. Então, no Instituto, você teve bons desenvolvimentos, né, com o tripé, com o ensino indiscutível. Você participou de disciplinas no nível médio, no nível técnico, tecnológico, também no nível superior, né, nos cursos de graduação e na engenharia, né, na licenciatura na engenharia, que está colocado por você, lecionando um punhado considerável de disciplinas importantes que certamente contribuíram bastante para a formação de vários estudantes. Você participou também de atividade de extensão, que é muito importante na instituição. O aluno ele tem facilidade maior com a extensão, uma gama bem maior de alunos, porque a extensão é mais fácil de você adentrar nela e trazer muitos alunos. E, além disso, o outro ponto é a pesquisa, que você participou desenvolvendo e participando de alguns projetos de pesquisa no Instituto. E tudo isso, né, possibilitou ao professor a elaboração de trabalhos em congressos e trabalhos em revistas indexadas, periódicos indexados. Então, também participou do grupo PET, né? Enfim, o professor reúne todos os requisitos necessários para a promoção ao cargo de professor titular da instituição, principalmente pela sua determinação, pelo seu envolvimento, pelo compromisso assumidos e demonstrados, tanto
quanto à sua autoavaliação, se fez a autoavaliação, e o seu chefe imediato, ele assinou embaixo, né? Ele ratificou toda a sua autoavaliação, onde você conseguiu a nota máxima em todos os itens, que eu observei. E há pouco também o professor João, se não me engano, né? Ele fez comentários antes da fala da banca, tecendo comentários importantes sobre a sua conduta profissional, que é muito importante. Então, além do conhecimento, tem a conduta ética e profissional dentro da instituição. Todos esses itens são muito, muito importantes para que, ao final, né, a um determinado ponto, você consiga essa promoção. Então, com respeito aos meus comentários, outra coisa com relação à métrica, né, da avaliação pontual em si, dos diversos itens, diversos requisitos, eu acompanhei também no seu memorial os diversos itens apontados de acordo com a legislação. Você pontuou e a sua pontuação ela esteve em torno de 50% acima, sempre 50%, é 450, você pegou mais de 600 pontos, quase 700, então a sua pontuação ela está bastante acima do mínimo exigido para a promoção ao cargo de professor titular do Instituto Federal do Pará. Então, você, por méritos e determinação sua, você conseguiu essa pontuação, conseguiu chegar a esse dia. Então, eu te parabenizo e aqui fica a minha concordância, né, a minha avaliação positiva com relação ao seu memorial. Então, eu agora encerro a minha fala e devolvo a palavra ao presidente da sessão. Muito obrigado. Muito bem, agradecemos a qualificada arguição apresentada pelo professor Carlos Alberto Mendes da Mota, ilustre e nobre professor da Universidade Federal do Pará, e transferimos a palavra ao nobre e eminente professor Danilo Teixeira Alves. Com gentileza, professor Danilo. Bem, novamente, boa tarde a todos. Um grande estar aqui hoje, até muito emocionante, mais do que prazer, é muito emocionante estar aqui hoje, acompanhando, né, participando desse momento tão bonito da trajetória do Leonardo, quando ele, então, vai se tornar, certamente, professor titular do Instituto Federal do Pará. Eu agradeço muito a oportunidade de estar participando hoje com vocês desse momento. Agradeço ao professor Damião, agradeço ao professor Leonardo. É um grande prazer estar aqui, juntamente com os demais membros da banca, professor Carlos, professor Juan Sérgio, né, os demais presentes, né, em especial o professor João Paulo, um querido amigo, também trabalhamos juntos muitos anos. Então, é uma alegria muito grande estar aqui, do ponto de vista de uma pessoa que tem acompanhado a trajetória do Leonardo desde a graduação. É uma imensa felicidade, né, quando a gente vê, né, o quanto o Leonardo, onde o Leonardo chegou, onde ele está, e o trabalho belíssimo que ele vem realizando. Bom, eu faço minhas as palavras do professor Carlos, que já foi bastante, os comentários foram bastante abrangentes. Então, o que eu posso dizer aqui é que a trajetória do professor Leonardo é uma belíssima trajetória, acadêmica. Imagino que você tenha servido de inspiração, né, para o seu irmão também, né, outro professor Leandro, outro querido amigo, e professor extraordinário também.
e para muitos outros, né, estudantes seus. E uma coisa muito importante, Leonardo, você também é uma inspiração para nós, né? Que de algum modo, né, eu, muito pouco, mas muito mais os outros professores que lhe orientaram, né, é uma inspiração muito grande para nós a sua trajetória. Então, eu observo muito a trajetória, né, dos estudantes que entram no curso de graduação. Eu observo na luta desses estudantes, no esforço para vencer os desafios, no talento desses estudantes. Então, eu sempre acho que isso é muito inspirador. E eu fico assim observando e aprendendo, né? Olha, cara, que capacidade, né? Que foco, então que esforço de superação de dificuldades. Então, de muitos de vocês, eu tiro uma inspiração muito grande para a minha própria vida. Olha, se eu fizesse assim como o Leonardo, ia ser melhor. Então, realmente, vocês nem sabem, tu nem sabes, mas és uma fonte de inspiração muito grande para mim e certamente para muitos dos teus estudantes. E é um momento muito adequado de dizer isso, porque a gente não tem tantos encontros na vida, eu acho que esse é o momento para dizer que você inspira as pessoas, né? Desde quando você era estudante, e na verdade a gente sempre é estudante, uma coisa que tu falaste, a gente está sempre aprendendo, e é verdade, né? O professor é um estudante que tem mais experiência, e aí por isso fala para os outros, né? Mas no fundo a gente está diante sempre de tentar entender as coisas, às vezes as mais elementares que a gente achava que entendia, na verdade descobre que não entendeu direito e precisa estar estudando de novo, né? E essa coisa que tu disseste, né, da gente estar sempre tentando melhorar, é o que mantém a gente em alguma evolução, né? Não manter a gente parado, manter a gente tentando sempre se tornar um bocadinho, né, melhor no que a gente faz, né? Ou menos pior no que a gente faz, né? Então, eu li o teu memorial com muita alegria e também pela tua fala, a gente vê que essa contribuição que tu deste ao IFPA, como o professor Carlos falou, tudo que tu falaste da tua trajetória antes do IFPA é válido, é bonito, é importante, é necessário. E é muito bom saber que você lembra dos seus professores, aqueles do ensino fundamental, né, precisam ser sempre lembrados. Né? Todos esses professores, eles são muito importantes na vida da gente. Né? Então não podemos esquecer de nenhum. E eu fico feliz que tenhas essa sensibilidade de lembrar dos teus professores todos. Mas também, como o professor Carlos mencionou, para fim da progressão funcional, conta no momento em que entra no IFPA e a partir dali é que a sua planilha de pontuação é construída. Bom, o que se vê na tua planilha de pontuação é uma extraordinária contribuição com os cursos ministrados, com as orientações, com as publicações, né? Isso, do ponto de vista registrável na planilha, mas uma coisa que a planilha certamente não consegue mensurar em termos de pontos é aquela inspiração que eu tenho certeza que é talvez uma das maiores contribuições do IFPA. Todas essas atividades é inspirar esses novos estudantes, né, as novas gerações, né, a se dedicar à pesquisa, ao estudo. Então, eu acho que com tudo o que tu descreveste no teu memorial, eu acho que a tua pontuação, né, 671 pontos, se não estou dizendo errado, supera muito os 450 pontos mínimos exigidos. Até onde eu consigo perceber, a pontuação está correta. Então, desse modo, do ponto de vista da pontuação, dos números, então você deve ser promovido de professor titular do IFPA. E uma coisa que eu queria falar rapidamente para finalizar é que é extraordinário você lembrar de todos os seus professores, mas eu vou focar aqui nos trabalhos feitos por dois dos teus orientadores de graduação, o professor Sérgio Viseu, que foi seu tutor no PET, e fez um trabalho extraordinário diante do PET, um trabalho realmente que consolidou o PET, né, como um programa imprescindível
dentro da física, enfim, e foi também esse orientador de TCC, foi isso? Então, eu quero dizer que essa contribuição do professor Sérgio, extremamente importante dentro da sua graduação, que teve outras contribuições importantes, e a contribuição do professor Van Sérgio, que é outro membro da banca aqui presente, e é muito bonito ver que mais um estudante do professor Van Sérgio, que ele orientou, chega então, não é, a ser professor de uma instituição pública e chega aqui agora a ser titular. Então, é mais uma marca da qualidade, né, da orientação feita pelo grupo do professor Van Sérgio, que tem realmente produzido profissionais extremamente competentes em teoria quântica de campos e também na parte de ensino. Você trabalha na parte de ensino e tem gerado, produzido, não gosto muito dessa palavra, mas tem permitido, né, a existência de pessoas tão bem formadas, e também saindo com uma postura humana, com uma postura de educador, uma postura de levar em conta os aspectos difíceis das vidas das pessoas, né? Não é apenas um físico que um professor que vai cobrar simplesmente enfim, a física e as equações, como se a vida não existisse fora daquilo. Então, a gente tem que entender o aspecto humano que fundamental, a história de vida dos estudantes, né? E levar isso em conta para que a gente possa permitir com que esses estudantes, enfrentando dificuldades, consigam seguir com a física, mesmo que muitas coisas na vida deles não favoreçam esse caminho. Então, o professor Van Sérgio, certamente, e o professor Sérgio, né, tiveram um papel importante. E eu parabenizo esses professores e parabenizo você, claro, obviamente, o maior parabenizado de todos, por esse esforço, por essa luta, por essa determinação. Parabenizo também sua família, você mencionou sua mãe, então parabenizo a todos que te deram apoio, né, nessa trajetória. E, bom, eu acho que, de minha parte, pelo que eu consigo avaliar objetivamente do seu relatório, do seu formulário, das suas pontuações, eu não vejo equívocos nas pontuações atribuídas. Então, penso que a pontuação esteja correta e, tendo alcançado o mínimo, eu sou, então, favorável à sua própria progressão como professor titular do Instituto Federal do Pará. Então, eu paro por aqui, agradeço mais uma vez o convite, passo a palavra, então, ao presidente, professor Danilo. Muito bem, muito obrigado. Agradecemos a qualificada intervenção do professor Danilo Teixeira Alves, quem fez suas observações. Muito obrigado, professor Danilo. E agora, imediatamente, transferimos a palavra ao nosso ilustre professor Van Sérgio da Silva Alves. Ok. Espero que vocês estejam me ouvindo. Estou com um pequeno problema de sinal aqui na internet. Mas, supondo que vocês estejam me ouvindo... Estamos ouvindo. Ok, muito obrigado. Gostaria de agradecer imensamente o convite, né? A presença do professor Damião, querido colega nosso, do professor Carlos Alberto, do professor Danilo, curador da gente também, aos demais colegas que estão presentes. E, bom, para mim, na realidade, esse é um momento muito curioso e especial, porque eu tenho acompanhado a trajetória do professor Leonardo por muito tempo, né? E, se não me falha a memória, eu tenho a impressão que o Leonardo foi meu primeiro aluno de doutorado, né, que defendeu tese de doutorado comigo. E é muito interessante, né, por a trajetória, porque a evolução do Leonardo foi realmente
algo que chama atenção, né? Porque sempre foi um estudante muito competente, muito compromissado com as suas tarefas, com as suas responsabilidades, né? E ter tido essa oportunidade de participar de alguma forma na sua formação, no mestrado e no doutorado, e agora estar presente nessa progressão para professor titular, também para mim é um caso inédito. É o primeiro estudante do grupo, digamos assim, que chegou como professor titular, né? Então, o Leonardo desbravando os cenários aí. E eu fico muito feliz, na realidade, eu me sinto, em certo ponto, bastante emocionado por estar participando desse momento. Depois eu passo para a parte técnica, mas eu gostaria também de ressaltar, e como o próprio Leonardo o fez no memorial, eu achei isso muito pertinente. E é muito bom saber que o Leonardo, ele não somente é um físico muito qualificado, mas um ser humano também de qualidades excepcionais, né? O fato de lembrar o nosso querido professor Francisco Penha, que foi um grande amigo, um companheiro que dividiu as nossas preocupações, a nossa visão de mundo. E foi muito emocionante ler o que ele escreveu sobre o professor Francisco. Então, gostaria de deixar registrado esse ponto também, da importância que o Francisco teve nessa trajetória do Leonardo, pela convivência, né, a oportunidade que o Leonardo teve de conviver com uma pessoa tão incrível como foi o professor Francisco. Bom, com relação à parte técnica, o Leonardo ele preenche todos os requisitos, porque eu posso dizer isso com maior tranquilidade, porque eu acompanho o Leonardo desde o final da graduação dele e sei da qualidade dele enquanto pesquisador, enquanto professor também, porque enquanto o nosso grupo estava sendo formado, ele também ajudava na formação de novos estudantes de graduação de iniciação científica lá na UFPA, ajudando inclusive outros colegas, não é, na pós-graduação que estava iniciando a pós-graduação. O Leonardo já estava mais avançado. Então eu conheço muito bem esse aspecto e sei da capacidade, da dedicação, né, do envolvimento dele e da didática excepcional que o Leonardo tem. Isso só vem evoluindo com o tempo, né, porque ele já está formando seus próprios estudantes de iniciação científica, alguns deles. O mais recente, que foi um aluno dele de graduação, Alcemiro, acabou entrando no nosso grupo e fez um mestrado com a gente recentemente. Então, isso mostra muita evolução do professor Leonardo, o comprometimento que ele tem com ensino, pesquisa e extensão, né? Eu gostaria também de relembrar os momentos bons, evidentemente, mas momentos também delicados, porque nós pegamos trabalhos muito difíceis para fazer um doutorado. Acho que o Leonardo vai se lembrar muito bem disso, né? Eram contas absurdamente grandes e, mesmo assim, né, quando ele começou a entrar no FPA, ainda estava fazendo doutorado e as contas eram demasiadamente grandes e, mesmo assim, ele não se furtou e encarou isso como um desafio e acabou produzindo trabalhos muito bons, né? Trabalhos que são até referências, né, nessa linha de pesquisa que a gente desenvolveu, né? Sim, Charles, você quer falar alguma coisa? Alguém levantou a mão, eu tenho a impressão. Bom, então, eu lembro muito desses detalhes, porque esses detalhes é que vão fazer a diferença no final das contas, né?
se a pessoa vai seguir a carreira de fato ou acaba desistindo. E nesses momentos muito críticos ele se manteve muito fiel ao que ele acredita, né? Mantendo a competência, o comprometimento. Então só tenho grandes lembranças, né? Foram momentos muito bons. Dividimos, de fato, nos tornamos amigos, de fato, né? Mais do que orientador orientando, acabamos nos tornando amigos, confidentes, inclusive, né? E isso, para mim, é muito positivo. Isso mostra que a ciência é muito mais do que, no caso de física, muito mais do que técnica, né? É um comprometimento maior, é uma relação muito mais profunda, né? Eu fico muito feliz com todo o desenvolvimento que o Leonardo tem tido ao longo desses anos, né? Ministrando excelentes disciplinas e diversas disciplinas, como consta no seu memorial, orientando vários estudantes, participando de vários projetos de extensão, de pesquisa. E isso é muito bom saber que são essas pessoas que vão acabar fazendo a diferença, né? Como o próprio professor Danilo comentou, isso é um ponto de referência para os estudantes, né? Não somente a capacidade do professor que está ministrando a disciplina, mas a forma como ele encara o mundo e demonstra isso para os estudantes. Isso é muito positivo, isso é uma marca que eu acho que o Leonardo tem, assim como o irmão dele, o Leandro, também tem. Nós tentamos cultivar isso no nosso grupo de pesquisa, né? Junto com o grupo do professor Danilo e tal. E aí eu me sinto realmente muito feliz. Novamente, me desculpe, eu estou um pouco emocionado, porque esse é um momento realmente especial para todos nós, em particular para mim. Sobre a pontuação, também não vi nenhuma discrepância, não é? Um memorial de 340 páginas é um memorial de peso, podemos dizer assim, certo? Então, acho que ele cumpriu todas as atividades com excelência na área de ensino, pesquisa e extensão. Eu tenho convicção que ele continua e continuará dando grandes contribuições para o IFPA, na formação de estudantes, nos projetos de pesquisa, nos projetos de extensão que ele participa. E eu tenho a impressão que o IFPA teve muita sorte de ter um de seus quadros, o professor Leonardo. Então, na minha opinião, é muito merecida essa progressão funcional do professor Leonardo, por tudo que ele fez e todo o potencial ainda que ele ainda pode desenvolver dentro da instituição do IFPA. Então, eu não vou me alongar muito, porque eu estou um pouco emocionado e a voz está um pouco embargada aqui. E eu gostaria de agradecer novamente o convite. É um momento, como eu disse, muito especial para mim. Ter tido a oportunidade de acompanhar o Leonardo até esse momento. Então, agradecer novamente o convite e desejar que ele continue sendo essa pessoa que ele é, como cientista, como professor, como colega de trabalho, né? Não tenho absolutamente nada negativo a falar do Leonardo, muito pelo contrário, só coisas positivas, né? Espero que ele continue nessa mesma toada, formando bons estudantes, dando o máximo que ele pode para melhorar a educação no Estado e no nosso país. Então, agradeço novamente o convite e certamente, sem dúvida nenhuma, a aprovação com méritos da progressão professor titular do professor Leonardo. Muito obrigado. Devolvo a palavra para o professor Damião. Muito bem, nós agradecemos a intervenção do professor Van Sérgio da Silva Alves. Mais uma vez, gostaria aqui de cumprimentar o apresentador, né, o professor Leonardo Oliveira do Nascimento, quem apresentou e defendeu o memorial, seu memorial, com o objetivo de progredir para a classe de professor titular do Instituto Federal do Pará, sob o contexto da carreira de magistério da educação básica, técnica e tecnológica.
Muito bem. Então, eu reitero, peço permissão aos membros da comissão para reiterar esse entendimento de todos os servidores aqui do Instituto Federal do Pará, campus de Belém, especialmente nossos colegas aqui do Departamento de Física, todos os estudantes, todos os discentes, de que nós temos clareza e nenhuma dúvida sobre o senso de probidade e o senso de honorabilidade e de libilidade de conduta do professor Leonardo Oliveira do Nascimento, como cidadão, como professor, como servidor público, então sempre contribuindo com a formação técnico-científica, com a formação que está associada ao comportamento ético e moral adequadíssimos, inspirando muito positivamente todos os nossos discentes, desde os adolescentes do ensino médio técnico até os discentes adultos, né, que estudam aqui nos nossos cursos técnicos, nossos cursos de graduação. Então, todos nós testemunhamos em favor do professor Leonardo por toda essa qualificada e muito bem sucedida e exitosa atuação no servidor desta instituição. Eu percebi na fala, aqui nas manifestações, nas considerações e observações emitidas pelos nobres membros da comissão, percebi uma convergência sobre a decisão de aprovar, não é, o memorial com toda a pontuação estabelecida, que notoriamente está acima do mínimo, e recebendo, então, a anuência e a chancela de todos os 3 avaliadores, é possível, então, considerar que o memorial, com a apresentação dos documentos, suas respectivas pontuações, então, garante esta aprovação. E, então, se os nobres professores concordarem, professor Carlos Alberto Mendes da Mota, professor Danilo Teixeira Alves, professor Juan Sérgio da Silva Alves, então, com base na anuência e no acordo, na chancela destes 3 ilustres professores, é possível, então, nós considerarmos aprovado o memorial apresentado pelo professor Leonardo Oliveira do Nascimento. Eu também gostaria de expressar agradecimentos a todos os colegas, todos os discentes do Instituto Federal, os colegas do departamento e de outros departamentos, aqui o professor Charles da Rocha Silva. Todos nós aqui compomos um grupo muito unido, somos colegas, somos amigos, para além da relação profissional, temos uma relação de cordialidade e de amizade muito importante. Aqui o professor João Paulo da Silva Alves, que inclusive está gravando esta sessão. E aqui está o professor Hélio Gabriel da Cunha, que também está participando, o professor Marcelo Souza Ribeiro, o professor Álvaro, entre outros colegas que também estão prestigiando esta sessão pública. Outro detalhe importante é nós aqui reiterarmos os agradecimentos ao gestor máximo do IFPA Campus de Belém, Sua Excelência, nosso diretor-geral, o professor Hélio Almeida, e estender a nossa magnífica reitora, professora Ana Paula, quem está responsável pela gestão deste Instituto Federal do Pará. Eu pergunto aqui sobre ao professor Danilo, ao professor Van e ao professor Carlos Alberto, sobre se há aqui, não sei se liturgicamente, né, ritualmente, aqui a necessidade de uma sessão anexa aqui para nós conversarmos. Nem tenho habilidade de como abrir essa outra sessão aqui. Eu acho que não é necessário. A banca já manifestou a aprovação, mas, a minha opinião, eu passo a palavra ao professor Carlos e ao professor Vão. Por mim, não é necessário reunião aí à parte, porque todos já manifestaram a aprovação, mas professor Carlos e professor Vão. Completamente de acordo. Não há necessidade de uma reunião secreta para decidir o que é óbvio. O professor tem todos os méritos, então, aprovadíssimo, na minha opinião também. Se me permitem, eu também comungo com essa ideia do professor Danilo, do professor Carlos,
Eu só tenho uma dúvida a perguntar a respeito, por exemplo, dos anexos que foram enviados, né? Seria interessante, Damião, você como presidente da banca, porque pelo que eu estou vendo aqui, nós precisamos fazer uma assinatura, de preferência uma assinatura digital, né? E parece que agora, eu posso estar enganado, mas da última vez que eu participei de uma banca lá, essa planilha, ou essa de pontuação, era individual e aparentemente agora é coletiva. E aí eu gostaria de saber, por exemplo, nas assinaturas da comissão, que tem cada uma das páginas, certamente o primeiro será o professor Damião, por ser o presidente da banca, mas seria interessante, professor Damião, você indicar qual é o número 2, qual é o número 3, qual é o número 4, para que a gente faça essa assinatura de maneira coerente em todas as páginas. Certo. E também um outro ponto é exatamente a questão da pontuação. Não sei se você, como presidente da banca, preenche essa pontuação e nós referendamos pela assinatura, ou você tem alguma outra sugestão. Então, esses são basicamente os 2 pontos, né? Como é que vai ser a ordem das assinaturas, né? E como é que a gente vai fazer a questão do preenchimento, né? Certo. Professor Van, eu me comprometo em enviar devidamente preenchido os nomes e tudo mais, toda a ficha devidamente preenchida, que é de minha responsabilidade nesse momento, e enviarei para que vossas excelências possam, então, realizar a efetivação da assinatura via sistema Solgov. Sim. Seria interessante também, só um minuto, só um pouquinho, professor Carlos Alberto. Seria interessante também, Damião, ao preencher, tu enumerares na banca quem vai ser o número 1, justamente para evitar que o número 1 acabe assinando no número 2, coisa do tipo. Não, sim, certamente. Eu farei esse preenchimento nominal por extenso lá, Okay. para garantir que as assinaturas estejam bem localizadas ali devidamente em suas caixinhas particulares, né? Perfeito. Eu acho que o professor Carlos está com a mão. Professor Carlos, por gentileza. Obrigado. É só uma sugestão para ajudar nessa logística aí. Em todas as bancas que eu presido, que tem a necessidade das assinaturas digitalizadas, uma metodologia que funciona bem é o seguinte: após toda a documentação preenchida, conferida pelo presidente, por exemplo, aí você baixa o arquivo e envia por exemplo, para o primeiro da lista. Aí o primeiro da lista, da sua listagem, assina todos os documentos. Por exemplo, aí assina todos os documentos e devolve para você. Depois você pega, manda para o segundo assina, devolve para você. Você pega, manda para o terceiro, pronto. Aí não há confusão nenhuma. Entendeu? Você, enquanto presidente, você gerencia isso, chamando para si a responsabilidade de reenviar o documento assinado por um, para evitar que o documento fique... Entendeu? Então, acho que é uma metodologia. Assim será realizado. Muito obrigado. Ok. Muito bem, eu agradeço aqui as instruções, as recomendações que serão devidamente obedecidas. Eu mais uma vez expresso o nosso sentimento, né, de satisfação e afirmo que sentimos-nos honrados em haver recebido a qualificada participação dos nobres avaliadores, professor Carlos Alberto Mendes da Mota, professor Danilo Teixeira Alves e professor Van Sérgio da Silva Alves. Eu então gostaria de passar a palavra ao professor Leonardo Oliveira do Nascimento, para que então possa se manifestar. Tá me ouvindo, né? Isso. Na verdade, assim, eu acho que depois de ouvir tudo isso, né, de ter passado por esse momento, eu acho que realmente é só agradecer, né? Agradecer pela oportunidade que vocês me deram na universidade, né, de estudar.
O professor Danilo foi meu professor de Física 3, né, ajudou bastante também a gente, né, em várias situações, né, durante o doutorado, o mestrado, né, acompanhou o nosso trabalho. Agradecer ao professor Carlos, né, pelo prazer de ter sempre participado. Ele citou o professor Tadeu e eu me lembrei, assim, né, que é aquilo que eu estava falando com minha esposa. São tantas pessoas que a gente tem que agradecer que provavelmente algumas a gente vai acabar esquecendo de falar, de citar. E o Tadeu foi uma pessoa muito bacana, foi uma pessoa que, quando eu entrei no IFPA, me recebeu, me ajudou bastante nas dificuldades iniciais que eu tive. Então, a gente acaba sendo injusto, porque a gente acaba não conseguindo, né, citar por nomes e agradecer a todos que, de alguma maneira, nos ajudaram. Então, isso realmente eu queria deixar registrado. Né? Agradecer muito ao professor Van Sérgio, né? Eu sei que ele é muito emotivo, já conheço ele. E quando ele estava falando, eu estava também ficando aqui já quase chorando também, né? Porque a gente lembra, né? Assim, acho que quem viveu, né, quem passou, e a gente passou por muitas coisas, né? Muitas coisas difíceis, momentos complicados, mas que, na verdade, eu sempre tive o apoio incondicional dele, né? Até na hora de ingressar no IFPA, ele me deu muito apoio, me ajudou, me incentivou bastante. E assim, na verdade, muito antes disso, né? Eu me lembro que na época, quando eu entrei no mestrado, ele era o coordenador da pós, né? Ele aceitou a missão de me orientar e, na verdade, se não tivesse aceitado, acho que provavelmente eu não estaria aqui hoje, né? Porque, enfim, é uma pessoa que eu tenho muito a agradecer, né? Como eu tinha comentado com ele, eu gostaria muito que o professor Francisco, né, estivesse aqui presente, né? Infelizmente, né, não foi possível, né? Ele faleceu há alguns anos e é uma pessoa que realmente eu tenho muita gratidão. Então, a única coisa que eu tenho realmente é agradecer a todos vocês por participarem nesse momento, por terem se disponibilizado a ler. Eu tentei, assim, escrever da maneira mais clara e objetiva possível para facilitar a leitura de vocês e, enfim, gente, só tenho realmente a agradecer. Agradecer meus colegas de curso, professor Charles, professor João, professor Marcelo, que fizeram parte da primeira turma do PPGF. Agradecer ao professor Damião, que eu estou tendo a oportunidade agora de ter mais contato, um colega de trabalho comigo excepcional e, como a gente diz, né? Quando tem que ser, né? Então, assim, eu realmente só tenho muito que agradecer, realmente, do fundo do meu coração, a todos vocês e eu acho que é isso. Obrigado pelas palavras e, por mim, assim, eu encerro a minha fala. Muito bem, agradecemos a manifestação do professor Leonardo Oliveira do Nascimento e pergunto se algum colega que está na sessão online participando, algum internauta participante, professor Charles, professor João Paulo, gostaria de fazer alguma manifestação, alguma observação? Primeiramente, boa tarde a todos, né? Gostaria de, primeiramente, agradecer aí a todos os presentes, né, até o momento, né, aos professores, né, da universidade, né, que têm um grande carinho e apreço, né, professor Danilo, né, professor Van Sérgio, por estar aqui conosco, né, o professor Carlos Mota, por mais que não tivesse tido contato com ele anteriormente, mas já vi, né, ele participar da banca, por exemplo, do professor Charles, né, e assim, falar do professor Léo, né, primeiramente parabenizar ele, né, que ele, como bem colocou, a nossa amizade, né, é bastante estreita, né, desde a universidade. Então, sem dúvida nenhuma, é um momento que marca, né, a vida dele como profissional, como amigo, né? Então, parabéns aí a todos. E, Léo, tudo de bom. Boa tarde a todos. Leonardo, parabéns aí pela promoção. Fiquei muito feliz aqui de poder escutar aqui a professor Mota, professor Van Sérgio, professor Danilo. Faz a gente lembrar, né, muitas coisas boas que a gente já viveu.
e em particular a promoção que o Léo está passando agora, né? É uma demonstração assim de que boas plantas, né, dão bons frutos, né? E se bem regada, consegue produzir muitos frutos. E o professor Van Sérgio, o professor Danilo, né, que em particular foram nossos professores na universidade, certamente fizeram boas plantações, né? E hoje em dia a gente temos a felicidade de ver, né, por exemplo, o colega Leonardo, que é um professor que é exemplo para todos nós aqui no Instituto, sem dúvida alguma. É um exemplo de professor, um exemplo de organização, é um exemplo de ser humano. Então, assim, que realmente muito contribui para a formação dos discentes a nível de ensino técnico, discentes de graduação. E, acima de tudo, né, foi um professor muito bem formado, né, na Universidade Federal do Pará. Então, parabéns, professor Van Sérgio. Fiquei muito feliz aqui de escutar o professor Danilo. O professor Mota é um professor colega nosso aqui, que foi nosso colega do Instituto. Quando eu entrei ainda, o professor Mota fazia parte, né, do quadro docente do Instituto e tem também diversas contribuições aqui dentro do Instituto e dentro da Universidade Federal. Tá, Léo? Parabéns para você, Léo. Parabéns para sua família, para sua mãe, para a Lailana, os seus filhos, tudo de bom, Léo. Parabéns aí e dizer muito obrigado aí por todos esses anos de convívio contigo, né? Que é um convívio muito harmonioso, a gente divide sala, então são mais de 20 anos aí, essa parceria aí, esperamos que possamos estender até o nosso final, nosso trabalho aí no Instituto. Sou Danilo, um abração, sou Van Sérgio, um grande abraço, sou Mota, um abração de vocês, cada um de vocês aí, que vocês possam ter muita saúde plena aí, para que vocês continuem plantando sementes boas aí na Universidade Federal e que ela possa frutificar em mais diversas instituições da região norte. Obrigado, Charles. Um grande abraço, João. Um abração para vocês dois. É o mesmo, Charles e João, cara. Saudade de vocês. Saudade. É verdade. Olha aí. Bom te ver. Abraço, doutor. Abraço, Léo. Parabéns aí. Obrigado, Daniel. Obrigado, Thiago. Obrigado, João. Então, vamos encerrar esta sessão pública. Mais uma vez agradecendo a todas as pessoas responsáveis aqui por esta sessão pública de memorial e peço ao professor João Paulo da Silva Alves que, por gentileza, proceda com relação ao final da gravação e, mais uma vez, me dirigindo aos nobres